Quando o Fábio me conheceu, eu chamei ele para ser meu sócio. Ele ficou assim, acho que uns 15 dias no escritório. Ele me chamou para um café e falou, olha, você tem um escritório, mas você não tem um negócio. Eu nunca me esqueço disso, sabe? Tipo, aí deu um clique na minha cabeça. Eu falei, nossa, pera, então calma, o que eu tô fazendo de errado? Entender que o escritório é um negócio que tem que dar dinheiro. Mamilos Café. Olá, seja muito bem-vinda, bem-vindo ao Mamilos Café, esse espaço aqui todo fofinho que a gente criou para receber mentes instigantes para ter um papo de peito aberto. Essa semana eu tô com uma pessoa que eu conheci pessoalmente há pouco tempo, mas que eu já conheço por outras telas há bastante tempo. Deixa eu contar um pouquinho para vocês sobre quem ele é. O entrevistado dessa semana, além de ter muito bom gosto, é um poço de carisma. Essas duas coisas associadas o permitiram ser um professor muito admirado, um apresentador consagrado e um influenciador que arrasta multidões. Ele é pesquisador e profissional renomado em uma das áreas que eu mais amo no mundo, a arquitetura. Sou uma admiradora que aprende com todos os seus conteúdos. Então, o Mamilos Café está muito feliz em receber hoje Maurício Arruda. Oi, tudo bom? Obrigado pelo convite. Que bio bonita. Vou colocar. Ficou bonita? Põe no LinkedIn. Obrigado pelo convite. Delícia estar aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui para conversar com você. A gente tem muito tricô para fazer. Ótimo. Eu queria começar do começo, que eu achei muito bonito quando eu li que um professor seu de administração virou e falou... Viu uns desenhos seus e falou, você está no curso errado. Vai dar uma voltinha ali no curso de arquitetura e depois a gente conversa. Você foi e nunca mais voltou. O que você viu quando você chegou no prédio de arquitetura que te fez não voltar para trás? E um beijo para esse professor que encaminhou esse menino muito bem. Encaminhou mesmo. Eu fazia administração de empresas, que é aquele curso de não sabe o que vai fazer, faz administração de empresas. Foi isso que minha mãe falou. E ela falou, você só precisa passar numa universidade pública, que foi a Universidade Estadual de Londrina. E esse professor, que eu não lembro o nome dele, adoraria, se estiver ouvindo ou nos vendo, manda uma mensagem. Disse isso porque eu desenhava as pessoas de observação na sala de aula. Assim, eu desenho muito, gosto de desenhar. E aí, o campus da UEL é super bonito, super arborizado. Eu lembro que era à noite, andei o calçadão inteiro, desci uma escadaria, cheguei lá nesse lugar, no prédio onde funcionava agronomia, engenharia e arquitetura. E aí, o curso era diurno, então estava tudo fechado. Mas tinham vários trabalhos assim nos corredores, plantas, perspectivas... E tinha também uma coisa interessante, que tinha um xerox de uma notícia que uma mulher, uma arquiteta muito famosa, tinha morrido naquele ano, que eu nunca tinha ouvido falar, era Lina Bobardi. Então isso é 1992 e eu falei, nossa, um curso onde eu posso desenhar, onde desenhar é o trabalho que eu vou fazer. E aí eu ia contar para minha mãe, daí meu irmão falou assim, não, faz o seguinte, presta a vestibular de novo, não conta para ela. Se você passar, você conta. E aí foi isso. Aí eu passei e fui fazer arquitetura. E aí foi paixão. Foi assim... a minha formação, eu acho, hoje em dia, olhando para trás, assim, né? 26, 27 anos de formado, mais ou menos. Eu acho que a minha formação como arquiteto não foi só a universidade. Foram vários momentos da minha vida. Foi meu mestrado. Acho que foi minha passagem pela televisão. Acho que todas essas coisas me formaram como arquiteto. E arquitetura é um curso que realmente te prepara para muitas coisas. Você pode ser muitas coisas, né? Sendo arquiteto. Então, acho que eu não saí de lá assim, pronto, então saí um arquiteto pronto. Mas eu saí apaixonado pela casa. Muito legal. Eu queria te pedir para voltar um pouquinho mais que esses 26 anos de formado e olhando hoje em retrospecto, quando você pensa no pequeno Maurício, quando você pensa na sua família, você acha que essa aptidão veio de algum lugar? Ela já se apresentava antes nos seus pais, nos seus familiares, na sua mãe, seus irmãos? Ou isso é uma coisa já do jovem mesmo? Não, eu acho que os meus pais eles tinham uma veia artística. A minha mãe pintava porcelana. Nossa, chegou a ser professora de porcelana. Londrina, né, na minha cidade, tem uma comunidade japonesa muito grande também. Então, os meus pais tinham vários amigos na comunidade japonesa. E pintar porcelana faz parte dessa cultura. Então, minha mãe
A partir disso... Trabalho de paciência e atenção, né? Sim, eu tenho os pincéis da minha mãe de porcelana até hoje, que são maravilhosos. Então, minha mãe pintava em casa, depois ela se tornou professora de porcelana. Meu pai era... Hoje, olhando para trás, era meio hippie. Eu não via desse jeito, mas ele fazia macramê, fazia bolsa para minha mãe, fazia pulseirinha para a gente usar, ensinou a gente, pintava, cortava, montava, fazia marcenaria. Então, eles eram manuais e curtiam essa coisa de fazer, assim, de ser mais manual. Legal, então, tem uma inspiração boa. Né? Você já falou sobre Londrina, né? Você é lá do Paraná. Como é que foi e quando foi essa mudança para São Paulo? Com quem que você foi morar? Que hora que você falou assim, gente, assim, vou mudar para São Paulo? Eu fui a última pessoa a sair de casa. Eu sempre quis... Primeiro eu queria fazer faculdade fora. Minha mãe falou, não tem dinheiro para a gente pagar a hospedagem. Tipo, você tem que morar em Londrina, onde já tem casa. Eu não tenho dinheiro. Minha mãe ficou viúva super cedo. Minha mãe tinha 38 anos. Meu pai morreu com 43 anos. Muito super jovem. E aí minha mãe se virando sozinha, dona de casa, foi trabalhar. Então, assim, tinha que morar em Londrina. Só que aí meu irmão casou, saiu de casa. Minha mãe entrou no mercado de trabalho e com isso a empresa dela acabou levando ela para trabalhar na Itália. Aí minha mãe saiu de casa. Então eu fui o último, literalmente, a sair de casa. Fiquei em Londrina, terminei. E aí eu tinha feito, no trabalho de conclusão de curso da arquitetura, uma pesquisa sobre habitação de interesse social, habitação social construída com madeira de reflorestamento. E eu tinha feito muita pesquisa na USP de São Carlos, que tem um laboratório de madeiras... Sim, enorme, né? Muito... Tipo um IPT de madeiras, assim, é o mais importante do Brasil. E a pesquisadora de lá me ligou, achou meu telefone, né, Gina? Em 1997... Estranho, né? As pessoas ligavam. Ligou na minha casa e falou assim, olha, eu sei que você veio aqui, fez várias pesquisas, eu vi o seu trabalho publicado na revista Projeto... E queria te fazer um convite para você vir fazer um curso de um mestrado, né, uma pós-graduação. E aí eu não pensei duas vezes. Daí foi assim que eu saí de Londrina. Daí eu fui para São Carlos para fazer o mestrado em arquitetura. E o pulo para São Paulo? Eu sempre fui CDF, né? Tipo, muito. eu sou... Até hoje, né? Eu sou... mas, olha, assim, nos últimos anos, eu demorei muito tempo para entender que eu acho que eu fui CDF para esconder, para compensar um pouco o bullying por ser uma criança gay na escola, sabe? Tipo, eu demorei muito tempo, muitos anos de análise para chegar a essa conclusão. Tipo assim, acho que o melhor é ser CDF, tirar 10. Porque se alguém vier me falar que eu sou viado, se é alguma coisa, eu vou falar assim, eu sou viado, mas eu tiro 10. E você não tira. Eu sou viado, mas você é burro. Então, eu estudava muito. E eu não, assim, eu não sou... Meu irmão assim, tem um QI absurdo. Mas eu estudava muito, eu acho que assim, estudar muito foi uma maneira de eu me proteger. E a minha, voltando para o mestrado, a minha orientadora falou, não, e assim, no mestrado eu só tirei A. E ela falou assim, você tem que emendar com doutorado. Então, eu vim para São Paulo para fazer o doutorado. E aí eu mudei para cá. Maurício, com que idade mais ou menos você veio para São Paulo? Eu estava com 27 anos. E aí eu vim para fazer o doutorado, só que eu vim para fazer o doutorado nessa mesma área, então era... construção sustentável, eu tinha pesquisado. O tema da minha dissertação de mestrado é maravilhoso. Quando eu falo, as pessoas ficam assustadas. Era requisitos para projeto de arquitetura de habitação de interesse social construída com madeira de reflorestamento sob processo de mutirão. Eu dissertei sobre esse assunto. Então, a ideia era vir para São Paulo para fazer um doutorado nesse tema. Só que, no começo dos anos 2000, sustentabilidade era uma coisa que estava muito no começo ainda. E aí não tinha ninguém praticamente estudando sustentabilidade na FAO. A ideia era vir para a USP e fazer. O único pessoal da USP que estava pesquisando construção, sustentabilidade e sistemas eram os engenheiros da Poli. Fui eu para a Poli. E deu tudo errado, né? Eu desisti de fazer o doutorado porque eu encontrei um monte de engenheiros, eles deram uma pilha de livro para ler. Eu falei, nossa, não é isso que eu quero fazer. Eu estou cansado de estudar, quero trabalhar. E aí comecei a procurar emprego. Me conta um pouquinho, você já falou da Lina Bombardi, que eu falo que é brasileira. Mas a gente tem nomes incríveis no Brasil, né? Sim. O Eutaque, o Artacho Jurado, o Paulo Mendes da Rocha. Não dá para ficar citando, senão a gente vai ficar aqui muito tempo. Guedes. A gente é um celeiro. Artigas, super. Quando você estava nesses espaços, quando você estava olhando para desenvolver o seu profissional, para quem que você estava olhando? Quem que inspirou? Seja Brasil, seja mundo, que você falou assim, olha, isso aqui
faz sentido para mim no mundo, eu quero olhar com esse olhar? Eu acho que esses arquitetos que você falou mesmo, né? Eu acho que a gente teve um momento áureo, assim, da arquitetura modernista brasileira. A gente tem clássicos, né? Tipo, em Londrina, o Artigas, ele construiu em Londrina. Tipo, a gente tem prédios, ele construiu uma rodoviária, que hoje acho que está desativado, mas já chegou a ser um museu de arte. E um prédio público, também uma creche, que hoje acho que é a Secretaria da Cultura, se eu não me engano. Enfim, então, eu não tive tanto contato em Londrina, mas eu acho que eu estudei numa escola muito modernista. Os professores de Londrina todos tinham feito FAO. Então, esses nomes todos, Artigas, o Paulo Mendes, Joaquim Guedes, Alina, essas pessoas, assim, a gente debulhou o trabalho, né? Os irmãos Roberto. E depois, mais velho, que eu comecei a viajar e conhecer e entrar dentro desses prédios. Eu acho que essa racionalidade do modernismo e essa habilidade também muito técnica que o modernismo tem, né? Do detalhamento. Eu acho que foi um momento onde se pensou, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, sobre como a gente construiu uma habitação racional, uma arquitetura inteligente, conectada com a indústria, com o seu tempo, com tudo isso. Então, ainda hoje, a gente usa a palavra moderno para se referir a uma coisa contemporânea. Nossa, eu acho isso super moderno, né? Mas eu acho que tive bons professores e bons exemplos, mergulhei nessas pessoas. Com boa inspiração e muito bem formado, você fez uma passagem por diversos lugares em São Paulo, trabalhou bastante e até abriu todos. Eu queria que você contasse um pouquinho o que era a sua visão de empreendedor quando você abriu a todos e como que essa visão foi se enriquecendo com o tempo, com todos lab, com tudo acontecendo ali há tanto tempo já, né? Tem quanto tempo o escritório? A todos, na verdade, eu só criei a todos em 2015, há 10 anos, vai fazer 10 anos o ano que vem. Aí, resumindo, eu trabalhei em um escritório de arquitetura, trabalhei 3 anos lá. E aí comecei a fazer projetos, aquela coisa de um amigo indica, começa a fazer, pega um banheiro, pega uma cozinha, comecei a fazer. E ao mesmo tempo comecei a dar aula. Então eu dei 10 anos aula, dei de 2001 até 2011. E aí nesse meio tempo, 2004, 2005 mais ou menos, eu abri meu escritório, assim, na cozinha da minha casa, com mais 2 arquitetos. E a gente comecei a fazer de casa. Projetos, e nessa época ainda se chamava Maurício Arruda Arquitetos, e aí depois em 2015 que eu chamei o Fábio, que hoje é meu sócio, para ser meu sócio e mudar o nome do escritório para todos, porque eu achei que era mais inteligente ter um escritório que não tivesse meu nome e tivesse um nome que traduzisse um pouco o que eu queria ter de escritório, que era um escritório plural, diverso, que fizesse arquitetura para todo mundo, que não fosse um escritório boutique de assinatura, mas que tivesse o foco no cliente, que o cliente tivesse protagonismo, formado por pessoas diferentes, com habilidades diferentes. Então, todos, na verdade, ele é o resumo desse conceito, dessa ideia que eu tenho de escritório. E o Todos Lab? Que é muito legal. O Todos Lab é muito legal. Então, criar conteúdo, né? Acabou virando uma coisa muito normal. Eu estou assim, criando conteúdo já faz muito tempo já. Na televisão, depois na internet, tudo. Só que eu sempre olhei o conteúdo como uma coisa muito mais de comunicação e educação do que de influência. E aí, junto com o Fábio, eu crio muito conteúdo para o consumidor final, né? Dica de decoração e tal. E aí, no final do ano retrasado, a gente começou com esse projeto de vamos criar um programa para falar sobre comunicação e conteúdo para profissionais. Vamos ensinar um pouco, abrir, de compartilhar com as pessoas, dividir a maneira que a gente... O que a gente fez aqui dentro da Todos durante todos esses anos, como que a gente criou processos. E eu acho que a gente fez coisas... Acho que essa dupla, eu e o Fábio...
eu tive muita sorte, assim, porque o Fábio é muito complementar, sabe? Tipo, ele é completamente diferente de mim. Ele é advogado, designer de interiores, já trabalhou com recursos humanos. Então, ele trouxe um olhar que, em geral, o escritório de arquitetura não tem, que é essa dificuldade de gestão, de financeiro. Ser um empreendedor. De ser empreendedor. Quando o Fábio me conheceu, eu chamei ele para ser meu sócio. Ele ficou, assim, acho que uns 15 dias no escritório. Ele me chamou para um café e falou, olha... Você tem um escritório, mas você não tem um negócio. Eu nunca me esqueço disso, sabe? Tipo, aí deu um clique na minha cabeça. Eu falei, nossa, pera, então calma, o que eu tô fazendo de errado? Entender que o escritório é um negócio que tem que dar dinheiro. Então, a Todos Lab, ela nasceu desse desejo de compartilhar com outros profissionais um jeito mais profissional de se fazer escritórios de arquitetura. E aí é isso que a gente está vivendo. Assim, sobre o Todos Lab, a gente está falando Todos Lab, mas assim, Todos Lab é um braço da Todos, é um braço do escritório de arquitetura que, basicamente, a princípio, a gente ainda está nesse formato, está compartilhando informação através de cursos online. É isso que a gente... Então, a gente fez um curso sobre processo de criação, fizemos um curso esse ano também sobre gestão. O ano que vem a gente vai fazer um curso sobre execução, mídias sociais. Então, são módulos diferentes para abranger todo o processo de desenvolvimento, desde o briefing até a divulgação nas redes sociais. E a gente está fazendo isso em formato de curso. Isso é um braço do escritório e esse braço do escritório se chama Todos Lab. A ideia é a gente expandir para talvez algumas experiências mais físicas também, trazer pessoas mesmo para dentro do escritório. Todos Lab, a gente tem uma responsabilidade social também, então todos esses cursos, a gente tem cotas para esses cursos acessíveis para todos. Muito bom. Agora, você pegou todo esse conhecimento e emprestou para o Decora, programa da GNT, de 2016 até 2020. É isso? Isso. Foram 115 programas. Mais ou menos. 115 reformas. Eu assisti todos. Você pode falar acho comigo? Acho que foram 10 temporades de 13 episódios. Acho muita que coisa. E eu não cansava. E aquilo ia. Adorava. Eu acho que o Decora tem mesmo um papel de ter tornado essa conversa mais acessível para muitas pessoas. Conta para mim um pouco... No que você transformou o Decora e no que o Decora te transformou? Nossa, essa pergunta é muito importante. Vou começar pelo fim. O Decora caiu uma ficha sobre... Por isso que eu falei no começo que acho que a minha formação é um pouco a passagem pela televisão também, do quão importante era o morador no processo de criação. E essa ficha caiu de um jeito muito engraçado, porque eu comecei a fazer os programas começaram a ir ao ar. E aí, quando começou a ir ao ar, as pessoas começaram a me reconhecer na rua. E aí as pessoas falavam, gostei muito do episódio, eu tô louco para saber o que você vai fazer semana que vem. Aí eu falava, puta que pariu, o que eu vou fazer semana que vem? Eu preciso mostrar um outro revestimento, uma outra solução, precisar outra cor, eu preciso... E eu percebi o quanto o meu escritório naquele momento estava muito mais próximo de uma linha de produção boa, fazendo bons projetos, mas repetindo muitas soluções, ao invés de olhar cada morador como um indivíduo único, com uma história única, com uma paleta cromática única, com materiais únicos. E a televisão, assim, está exposto a fazer um trabalho onde todo mundo está vendo... Fazendo. Me colocou numa situação de, tipo, não é sobre mim. Porque se for sobre mim, as pessoas vão enjoar. Então, eu vou ter que embarcar na história das pessoas. Então, se a pessoa falava assim, eu gosto de música sertaneja, eu quero um quarto country, eu fazia o quarto country. Eu quero um quarto gamer, eu fazia o quarto gamer. Aí a tiazinha falava, eu sou máquina de costura, eu sou artesanal, eu fazia artesanal. E aí eu falei, isso é muito mais legal. Meu trabalho é muito mais legal quando eu entro na história das pessoas do que quando eu quero provar que eu tenho bom gosto ou que eu tenho um bom repertório. E eu falei, nossa, é isso que é o meu trabalho. Então, o Decora me mudou muito nesse sentido. O protagonista não sou eu. O protagonista é o dono da casa. E o que eu levei para o Decora, eu acho que foi o professor, que eu acho que foi o meu primeiro emprego, assim. Eu vim para São Paulo, o doutorado deu errado e eu tinha que procurar emprego. E aí eu comecei a procurar emprego no jornal, né? E aí tinham classificados publicado, é surreal falar isso, de empregos. E aí, às vezes tinha 20 anúncios, às vezes tinha 30 anúncios. E num desses anúncios estava assim, procura-se arquiteto com pós-graduação. Eu falei, nossa, sou eu. Achei meu emprego. E esse emprego era ser professor de design de interiores no Senac. E eu fui professor... Senac. Eu fui professor, nesse meio tempo, como eu te falei, o curso de design de interiores, ele
virou um curso superior. Então, eu dei aula de design de interiores em todas as faculdades e todas as escolas técnicas de São Paulo nesse período. E eu tenho muito orgulho de falar que eu fui professor. Eu acho que é a profissão mais nobre que pode existir, assim. Tipo, isso também me transformou, assim. Tem muito a ver com quem eu sou. E aí, quando veio o convite, em 2015, eu tinha parado de dar aula em 2011, despertou de novo aquela coisa do professor. A primeira coisa que eu falei, quando eu fui convidado para mim mesmo apresentar o Decora, eu falei, eu vou escrever um livro. Eu vou fazer um monte de programa, eu vou ter um monte de foto, eu vou ter como publicar um livro sobre decoração. Foi a primeira coisa que... Que legal, que visão boa que você teve. Tanto que eu falei para a editora Globo, eu quero escrever um livro. Ele falou, você não apresentou não foi a hora, nem o primeiro episódio, você já quer escrever um livro. Eu falei, não, posso levar um fotógrafo em todas as reformas do Decora? E eu levei um fotógrafo em todas as reformas do Decora, porque eu sabia que ia publicar um livro. Publiquei lá pelo episódio 60, 70, mais ou menos. E acho que isso foi o que eu levei. Eu fui pro Decora assim... Essa é uma oportunidade de eu ser professor de novo para muita gente. E eu vou inspirar as pessoas a transformarem e reformarem as suas casas. Tem uma história engraçada que a gente gravou vários episódios e aí o GNT foi assistindo, a gente foi editando tal, até estrear o programa. E eu lembro que uma das reuniões que eles me chamaram, a gente queria te dar um feedback e tal sobre as gravações. A gente está com 4, 5 programas gravados já. É que assim, você está explicando muito as coisas. Tudo que você faz, você explica. Eu estou usando essa madeira, porque a madeira é isso. Essa madeira existe claro e escuro. Isso cola desse jeito, é feito assim, feito assim. Tá muito professor. Então, tipo, não precisa explicar tudo. Fala, vai colocando, faz mais leve e tal. Falei, beleza. Aí o programa estreou. Os comentários nas redes sociais. A gente tá amando, ele explica tudo, é muito bom. Agora a gente entende por que as coisas... Aí, reunião de novo, GNT, continua explicando. Tá ótimo assim. Eu fui muito professorzão, assim, tipo, no GNT, eu acho. Tipo, era... Todo episódio eu falava, eu tenho que mostrar falar de design brasileiro. Todo episódio eu mostrei um design brasileiro novo, contemporâneo. Lina Bobardi, lembro muito do episódio que eu fui, comprei uma cadeira original da Lina e usei, assim, tinha muito esse compromisso de falar para todo mundo que é possível, que não é tão complexo, que não é sobre bom gosto, senão não existiria curso técnico, curso de pós-graduação, dá para aprender, dá para ensinar e não é sobre chique, sofisticado, eu nem uso muito essas palavras nas redes sociais. É sobre durabilidade, é sobre proporção, unidade, escala. Tem outros... É uma técnica. Elementos. É uma técnica. Uma técnica. Eu acho que não tem uma pessoa que não se arrepie quando a gente fala reforma. Assim, é uma palavra praticamente xingar, né? Todo mundo assusta. Não, reforma. Não, que medo. Não. Todo mundo tem muito medo de reforma. Todo mundo fala que obra é uma caixinha de surpresa, que você vai gastar o dobro do que pensou, que vai dar muita coisa errada. É assim, parir uma casa é quase parir um filho. É muita insegurança, é um universo completamente novo, um léxico completamente novo. Eu lembro na minha primeira experiência de reforma que eu tinha que comprar para abrir o chuveiro. Misturadores. 2 misturadores. E eu cheguei para comprar e tinha um só que fazia assim, muito mais legal. Monocomando. Parece o de hotel. É monocomando, por que eu compraria 2? Voltei e falei, olha, eu comprei um monocomando porque eu achei muito mais legal. Mas, meu amor... Tem que quebrar toda a parede. Desce 2 canos diferentes, querida. Por isso eu pedi 2. Lágrimas. Por que é tão complexo a gente realizar uma reforma? Por que dá esse medo? Por que a gente sempre sente que a gente está fazendo algo errado, que está faltando alguma coisa? Reformar é complexo, envolve muita gente. Todo mundo que já reformou sabe, né? A gente tem pintor, eletricista, pedreiro, tapeceiro, gesseiro, encanador, marceneiro. É muita gente envolvida. Eu acho que do lado dos escritórios, eu acho que a Todos Lab nasceu um pouco disso também. Quando um cliente chega no meu escritório e fala tudo isso que você falou, tipo, eu já fiz reforma, deu tudo errado, durou o dobro do tempo, eu custei 3 vezes. Eu falei, não é que custou 3 vezes mais. Falaram para você errado quanto ia custar. Então, assim, dá para planejar.
O nosso objetivo dentro do escritório, a minha meta diária é fazer a obra no tempo certo e fazer ela custar o quanto eu planejei. Só que para isso demanda muito planejamento, né? Demanda muito conhecimento também. Então, não é uma coisa fácil. E as pessoas... É isso. Eu acho que poucos escritórios estão preparados para dizer exatamente quanto vai custar e quanto tempo vai durar. Tem muito chute. Então, acho que o problema é muito chute. Então, eu coloco aqui a culpa um pouco na gente também. Mas do lado do profissional, do lado do morador, o que acontece é quase uma, tipo... Você sai outra pessoa depois que você faz uma reforma. Porque é isso, você vai no lugar onde você nunca foi, você descobre que tem várias bacias, você descobre que misturador, comando, aí aquilo que você gostava você não gosta mais. Aí você entende que tem outras possibilidades, que dá para fazer de outro jeito. Isso vai mudar o teu jeito de morar, de comer, de dormir, de se relacionar com o seu cachorro, com a sua família, com os seus amigos. Tudo vai mudar. Então, assim, é uma das coisas mais traumatizantes, no bom e no mau sentido, na vida, porque realmente mexe com tudo. Absolutamente tudo, inclusive com o bolso, né? Então, eu acho que a obra, ela também tem uma questão da parte do morador que chama já que. Sim. Isso já que estamos aqui, vamos mexer mais isso, mais naquilo. Como que fica essa relação delicada entre você atender o que a pessoa está pedindo, mas gerenciar a expectativa dela e cuidar também do budget? Toda vez que o Jaqui aparece, a gente tem que formalizar o Jaqui por e-mail. Então, por exemplo, isso é processo dentro do escritório de arquitetura. Lembra aquele orçamento que eu passei lá no começo? Aquele cronograma que eu te passei lá no começo? Então, esse Jaqui vai influenciar no preço dessa maneira e no tempo dessa maneira. E a gente vai documentando isso. Então, não é que lá no final, essa obra não termina nunca. Não, eu... fui Jaqui, né? Tipo, e isso acontece muito porque você está descobrindo um universo que não existe. E aí eu acho que o nosso papel é um pouco isso. Olha, talvez esse Jaqui não vale a pena, talvez esse Jaqui vale a pena, né? Isso acontece muito, muito, assim, o tempo todo. E a administração, ela é diária, né? O curso de administração também pode ajudar em alguma coisa aí. O de professor também, porque é uma paciência e uma explicação infinita. E tem uma outra questão que eu acho que pode ser delicado nessa relação. Eu já escutei você falando que a coisa mais difícil de ser arquiteto é ouvir. É deixar o ego de lado, ouvir o que a pessoa está falando. Agora, você tem a formação e pela profissão, por conta da profissão e por conta de você ser um pesquisador disso também, você tem muita referência. Como é que fica a relação entre o que... Porque eu falo que arquiteto é influenciador. Uhum. Então não tem jeito, você é influenciador. Você está influenciando as decisões daquela pessoa. Sim. Como é que fica essa relação entre o que a pessoa está pedindo e aquilo que você sabe que fica bom? Não acho que todo escritório tenha que ser assim, mas eu optei por ter um escritório onde você, o morador, é o protagonista e vai ter que tomar decisão. Eu acho que o pior cliente para mim é o cliente que coloca todas as decisões na minha mão. Fala, escolhe você. Eu odeio esse cara. Porque esse cara vai se deparar com uma casa onde ele não criou tantos laços durante a reforma. Eu prefiro aquele cara que eu dou opções. Olha, a gente pode ter a caneca assim e a caneca assim. Qual que você prefere? Na minha opinião, essas duas vão funcionar. Porque, na verdade, a gente tem muitas possibilidades. Então... Para mim, o papel do arquiteto é mais um mediador, onde as decisões vão sendo feitas pelo morador desde o começo, da planta, depois dos revestimentos, na obra. Senta na bacia, vê se você gosta, senta no sofá, na poltrona, tudo isso. Para no final você entrar numa casa e dizer, nossa, essa casa está com a minha cara. Fui eu que escolhi essas coisas. Eu acho que esse processo de se apropriar, de ser o protagonista dessa reforma, vai fazer com que você... goste mais da casa, que a casa tenha mais sua cara e que a casa dure mais. Porque quando você fez, você tem uma relação pessoal, afetiva até com aquelas coisas, de cuidar melhor, de usar melhor. E no final das contas, eu acho que a casa sustentável é isso, sabe? É essa casa onde você pensou, participou e usou ela de uma maneira mais inteligente. Quando você conta tudo isso... Eu não consigo pensar numa situação melhor, que é uma situação pior, que é associar a palavra reforma à palavra televisão. Porque televisão é luz, câmera, olha o som, olha isso, olha aquilo. E no Decora, você tinha uma conversa, você fazia um trabalho e depois você apresentava. Tá aqui, ó. Tá aqui o trabalho. Me conta um pouquinho das peripécias que aconteceram entre ser um programa de televisão, você querer ouvir a pessoa e você ter que fazer a entrega.
apresentava o programa, eu fazia o roteiro do programa, eu orçava a obra, Muito nerd. aí eu fazia a obra. Era muita coisa que a gente fazia, era uma loucura. O Decora, ele era tipo um cliente do escritório. Então, tinham 3 arquitetos dentro da Todos que só faziam Decora para fazer tudo isso acontecer. Uma coisa legal que o Decora me ensinou é que você precisa ter um plano B. Porque, ainda mais quando você está fazendo na televisão, a gente atrasou 2 episódios de 130 e pouco. 2 entregas a gente teve que adiar. O resto todas a gente entregou no dia que a televisão precisava realmente entregar. Mas é porque a gente tinha plano A, B e C de tudo. Era assim. E tudo feito com muito, muito planejamento. Eu fui entendendo que, primeiro, eu tinha 2 ou 3 horas mais ou menos com o personagem, né? Com o morador. E ele me falava tudo que ele queria. Depois tinha umas gravações também feitas em estúdio dos amigos, do primo. Lembra? Aparecia a irmã, o marido e tal. Eu assisti essas gravações de novo e eu tinha um checklist gigantesco de tudo que ele tinha pedido. E, na verdade, o projeto era, tem que estar, tudo tem que estar. A gente vai atender o máximo possível que a gente conseguir. Que couber dentro do nosso orçamento, dentro do nosso prazo, a gente vai fazer. E eu, assim, fazia coisas loucas. Tipo, assim, quero uma boia em formato de jacaré. Tipo, a equipe ia atrás de uma boia em formato de jacaré. Tipo, então... E aí era muito louco. Aí a pessoa entrava dentro do espaço pronto, tirava a venda, né? E falava, nossa, como você sabia que eu queria tudo isso? Eu falei, não, mas você me falou que você queria tudo isso. Era muito... Não era pra mim Eu chorei surpresa. Várias vezes. Eu fico muito emocionada da pessoa, principalmente os de cozinha. A hora que a cozinha tá pronta e a pessoa entra ali, ela fala, não, eu tô acreditando. Eu fico emocionada em todos. Eu tô emocionado agora. Vou falar até hoje, assim. Tipo, eu chorava em muitos episódios. E era... Eu escrevi pro Decora, gente. Olha, uma revelação aqui. Não foi contemplada. Eu achava muito legal. Eu escrevi mais de uma temporada. Não foi contemplada. Não foi contemplada. Pô, GNT. Olha aí, olha o furo. Depois fui trabalhar no GNT, olha isso. A vida dá muitas voltas. A gente contava histórias absurdas e era isso também. Acho que o Decora, ele mostrou uma coisa legal pra mim, que era, eu não preciso demolir a casa inteira pra ficar legal. Muitas vezes o personagem, quando ele olhava a casa dele pronta, ele falava, nossa, eu vou reformar a casa inteira agora, porque essa casa tem muito potencial e eu achava que eu precisava mudar daqui. E como a gente precisava fazer num tempo muito curto, eu falava, tem que ficar muito foda nesse tempo. Eu não vou conseguir demolir, eu não vou conseguir trocar o piso, eu não vou conseguir quebrar esse forro, eu não vou conseguir tirar esse azulejo. Tem que ficar bonito. Então, acho que essa identificação vem muito daí, sabe? Tipo, de não só fazer rápido, mas pessoas olharem que é possível na casa delas transformar um espaço que você fala, putz, isso aqui não... é muito pequeno, o teto é muito baixo, esse azulejo é muito feio, esse piso eu não gosto. Não, dá pra fazer. E acho que essa era a prova. E os personagens moradores, eles reconheciam isso. Então, isso era muito emocionante, era muito gratificante. Como realmente a casa tem um impacto, assim, surreal sobre a vida das pessoas. Eu queria te perguntar isso. Qual que é a diferença de casa e lar? Acho que lar é a casa com a alma, né? Lar tá ligado muito mais a sentimento, né? Acho que tem alma, né? Casa é o espaço mais físico, assim, né? Um telhado, uma parede, telhado, piso. E lar é aquele quentinho no coração quando a gente volta de viagem, é o cheiro do travesseiro. É isso. E qual que é a diferença entre projetos bonitos, projetos lindos e projetos únicos? Um projeto lindo pode ser um projeto genérico. E o projeto único, ele é um projeto que conta uma história única. As pessoas são únicas, elas têm cada um RG. Tipo, não tem 2 pessoas iguais. As pessoas são completamente diferentes. Por que as casas são tão parecidas, se a gente é tão diferente? Muito bom. Saiu uma matéria recentemente no New York Times, mega destaque, falando que os quartos de empregada estavam sumindo no Brasil. Isso é herança, né, da nossa sociedade escravocrata durante tanto tempo. É uma mudança de arquitetura que está acontecendo. Eu acho que uma outra mudança que vem com pandemia e vem também caminhando em paralelo à nossa mudança de cultura é a cozinha deixar de ser aquele lugar isolado, lá longe, que é totalmente apartado da casa, e ela ficar mais presente, muita cozinha aberta para o resto da casa. Aí a gente pode falar de home office, a gente pode falar de um monte de coisa. Como que a arquitetura conta a história de um tempo?
E o que a arquitetura influencia a sociedade ou ela só conta a história do tempo? Ela conta a história do tempo, ela nega a história do tempo também. Isso é uma coisa muito, muito perversa também, né? Porque essa cozinha, por exemplo, que você citou, integrada, tem casas do Paulo Mendes, da década de 50, onde a parede que dividia a sala da cozinha não ia até o teto. Então, o que ele estava dizendo ali... E não tinha porta para entrar na cozinha. Então, o que ele estava dizendo ali é... A cozinheira, né, as pessoas que trabalham dentro dessa casa, elas podem ouvir a conversa elas são iguais às pessoas que estão sentadas na sala. Qual é o problema de elas ouvirem a conversa? Eram casas que eram casas políticas mesmo. Eram casas que estavam falando, quebrando todo né, essa herança nossa de uma sociedade racista, escravocrata, tudo isso. Só que aí depois, em 2024, a gente vê áreas de serviço isolados e quartos, né, de empregados minúsculos, surreal tamanho. Então, assim, ela conta, mas ela também pode negar. E não é, na verdade, a arquitetura que faz isso. São as pessoas que fazem isso, né? Porque atrás da arquitetura tem arquitetos e tem designers, tem incorporadoras, tem mercado imobiliário, tem tudo isso. Então, o problema não é a arquitetura, o problema são as pessoas. Mas ela tem essa capacidade de manifestar quem é a gente, se a gente está indo para o caminho certo, se a gente está indo para o caminho errado. Ainda bem que não está deixando de existir, né, essa área de serviço dentro da casa, porque com certeza ela não é do mesmo tamanho da área íntima do restante do apartamento, né? Exato. A gente tem... Eu vi uma pesquisa também da Autodesk falando sobre desperdício na construção civil, que fala que gira em torno de 30% a 40%, e aí isso quer dizer que a cada 3 casas que são construídas tem uma outra casa que está em algum lixo, em algum lugar que foi parar e virou algum resíduo. Como é que a gente muda esse dado? Como é que a arquitetura pode ser responsável, trazendo a sua visão de sustentabilidade aqui, para a gente entender que esse número aqui não é viável? A gente precisa industrializar, né, esse mercado da construção. E o Brasil está passando por um processo de desindustrialização. Não só na arquitetura, em tudo, né? A gente está se tornando um país que vive de Shein, né? Onde as pessoas fazem conteúdo sobre como comprar mais barato. Toda vez que um influenciador mostra um produto e fala, olha, esse é o link para comprar mais barato, ele está quebrando uma empresa nacional. E está acontecendo a mesma coisa. Tipo, as pessoas estão comprando coisas para a sua casa e desestimulando um crescimento. Quando eu desestimulo essa indústria não cresce e ela não se torna mais inteligente, ela não se torna mais racional, ela desperdiça mais, ela impacta mais. Então, eu acho que primeiro é olhar para dentro desse mercado, assim, né, é uma coisa só, ela é global, ela é uma postura, é sobre nossa posição como nosso papel social do arquiteto, né? O papel político do arquiteto. E depois, uma coisa que eu falo muito no escritório é... Gente, quando a gente começa as reformas, eu falo assim, não vamos tirar a bacia branca para colocar a bacia branca. Né? Não vamos quebrar piso de porcelanato bege para colocar piso de porcelanato off-white. Tipo, então, sabe? Vamos fazer com mais racionalidade. Não vamos quebrar uma parede para construir ela 30 centímetros para trás. Para que você está fazendo isso? Está fazendo isso pro teu ego ou está fazendo isso porque realmente vai impactar muito na vida da pessoa? Então a gente tem um pouco esse cuidado, um pouco essa postura dentro do escritório. Isso é muita responsabilidade nossa. O Decor era muito legal por isso, sabe? Porque ele quebrou muitas vezes meu ego. Eu falava, nossa, mas não queria que essa janela tivesse aqui. Ela precisava estar um pouco mais para cá. Porque se ela tivesse para cá, eu colocava o sofá que eu queria. Pô, mas não tem um sofá que cabe aqui? Será que não tem um jeito diferente de fazer sem quebrar? E sempre tinha. Sempre tinha. Quando ficava pronto, eu falava, caramba, ficou tão legal, não precisava ter quebrado. Então, esse exercício de precisa mesmo quebrar, precisa mesmo pedir mais uma caçamba, não estou falando que eu não peço, tá? Deve ter várias caçambas em São Paulo que foi eu que pedi. Mas dá para fazer de um jeito menos impactante. É sair do automático, né? E questionar Exato. As decisões que estão sendo tomadas. Agora, quando você vai fazer esse conteúdo em redes sociais, você tem canais enormes, o seu YouTube é enorme, o seu Instagram é enorme. Volta um pouco, eu sinto uma vibe meio Decora, quando você consegue mostrar, consegue explicar. Eu fiquei assistindo com muita atenção tudo que você falou do seu apartamento novo. Adorei a ideia da tina. Porque eu olhei para aquilo e falei, como assim? Era um bebedouro de gado.
Como que é hoje a sua conexão, as conversas que você troca com as pessoas, as dúvidas que as pessoas mandam? O que é o Maurício pesquisador colocando isso para o público num canal próprio hoje? Quanto mais visibilidade você tem, mais responsabilidade você tem. Então, o legal de ser influenciador, de criar conteúdo, é que você é um eterno estudante. Tem um monte de pergunta que eu recebo que eu não sei responder. Daí que eu faço? Eu vou pesquisar. Eu posso pesquisar num lugar só? Não, você tem que pesquisar em vários. Aí eu ligo pro fornecedor. Como que faz isso? Ah, você vai fazer alguma obra? Eu falei, não, tem que fazer um Reels. Sabe? Então, é isso, assim. A gente tem que pesquisar. Uma coisa muito legal. O conteúdo que a gente faz, seja em YouTube, seja em Instagram e tal, é um conteúdo muito baseado na audiência. A gente tá falando que as pessoas estão perguntando. A Ju, que trabalha comigo, tá aqui. Então, Maurício, a gente precisa fazer um vídeo sobre iluminação. Tem muita gente perguntando sobre iluminação atrás da cabeceira da... Sabe? O tema não foi eu que inventei. As pessoas estão perguntando muito. As pessoas estão perguntando muito sobre o taco. Os arruders estão perguntando. Aí vai lá, a gente fala sobre... Então é muito legal, porque não é um monólogo criar conteúdo. Criar conteúdo... E não, isso não tem a ver com quantidade de seguidores. É sobre... É uma conversa. Só que você recebe de vez em quando o que as pessoas fizeram com base no que você falou? Muito, muito. Eu pintei... Cris, eu pintei a casa do meu sítio, eu pintei de listrado. Não sei se você chegou a ver isso. Uma coisa que ninguém faz, pintar uma casa pro lado de fora, eu pintei de listras. Eu queria fazer um barrado por causa do barro que espirra na casa, e a casa era branca, sujava muito. Aí eu falei, não vou fazer um barrado. Vou repetir esse barrado e vou fazer uma casa listrada. Uma coisa assim, tipo, única, tipo, difícil de fazer. A gente recebe fotos das casas das pessoas que pintaram a casa de listrado. Eu falo, gente do céu. Olha a responsabilidade que você tem quando você faz alguma coisa. É incrível, tipo... E é muito. As pessoas... Quando você está falando para muitas pessoas... Credibilidade é uma coisa muito importante. Então, você tem que tomar muito cuidado com o que você faz. Eu tomo muito cuidado com o que eu falo, com a informação. Eu erro pra caramba. De vez em quando eu vou lá, falo alguma coisa, não era aquilo. Mas tem, de verdade, um impacto grande. Mas é uma conversa, onde, tipo, eu falo, as pessoas falam, e eu aprendo pra caramba também, porque eu vou atrás daquilo que as pessoas me perguntaram, ou vou tentar fazer alguma coisa que alguém está tentando fazer e ninguém consegue, sabe? E quanto mais manual, quanto mais o sítio, eu alugo um sítio aqui perto de São Paulo, 50 quilômetros de São Paulo, e o sítio começou na pandemia. Eu falei, o sítio vai ser aquele lugar onde eu não vou fazer stories, não vou, né, vou descansar, vou desconectar. Eu já faço tanto isso em São Paulo, tal. O dia que eu fiz o primeiro stories, todo mundo só quer saber do sítio. Ninguém quer saber da casa. Porque no sítio eu faço tudo. No sítio eu fiz a cortina, eu pintei a casa. Eu, tipo, reformei a casa inteira. Comprei uma bancada que custou R$100. Aí, sabe? Eu gosto que você fala muito disso também. Isso aqui eu fiz de um jeito simples. Isso aqui dá pra fazer. E aí as pessoas se identificam, né? Porque a maioria das pessoas, na verdade, são essas pessoas. Exato. Você falou isso, né? Que quando você... às vezes a pessoa vê um cômodo e aí ela fala, a casa toda tem potencial. Às vezes a pessoa vê um móvel que ela conseguiu restaurar e ela vê como aquilo, ela vê beleza naquilo. Você já falou que a arquitetura é técnica, não é bom gosto. Como que os ansiosos, e eu tô falando aqui para Juliana, os ansiosos de eu quero uma casa com a minha cara, mas eu não sei fazer, como que a gente percorre esse caminho para ter o mínimo de técnica para conseguir transformar uma casa em lar? Depende do nível que você quer ir na casa, né? Eu acho que tem coisas que são difíceis de fazer e tem coisas que são fáceis. Escolher um sofá é uma coisa difícil. Tem até um vídeo lá no meu YouTube que é como escolher sofá. Um dos primeiros vídeos do YouTube, eu tenho uma série que é como escolher um monte de coisa. Muito bom. Mesa, cadeira. Quando eu comecei o canal. Então tem vídeo lá. É uma coisa difícil de fazer. Porque você não vai jogar o sofá fora, você não vai... Erro e é um erro caro. Agora, pintar a parede é uma coisa que você pinta de novo. Então errou. Tipo, vai lá e pinta de novo. Então, tem coisas que são fáceis de você fazer e tem coisas que são mais complexas que talvez você precise assistir o vídeo várias vezes ou talvez você precise de um profissional. Mas acho que o lar, ele acontece com o tempo. E acho que ter uma casa com a sua cara é meio que aquele processo de autoconhecimento, sabe? De se olhar no espelho e se achar bonito. Porque a casa é um reflexo do que a gente é. Então...
assim como existe muita pretensão de parecer mais bonito, parecer mais jovem, parecer mais magro, parecer mais alto, às vezes a gente quer parecer que tem mais bom gosto, a gente quer parecer que a casa é maior, quer parecer que a casa é clássica, só que a casa não é clássica. e por aí vai, ou que tá na moda, ou que é... Como falar agora, que é aesthetic. E você não é nada aesthetic. Você não é. Então, assim, é o mesmo processo individual de falar, eu gosto disso, então eu vou fazer isso, tá tudo bem, entendeu? Tipo... Tudo bem eu ser colorido, tudo bem eu ser colecionador, acumulador, tudo bem eu ser bagunceiro, então vou arranjar um jeito de esconder minha bagunça, tudo bem eu receber meus amigos no chão da sala, tudo bem eu querer fazer churrasco na varanda, sabe? Essas são as casas mais bonitas. É legal que faz as pazes. Se você faz as pazes com a casa, você está fazendo com você também. Lógico. Né? Eu acredito numa casa muito usável também, sabe? Acho que quando a gente se livra daquilo que é ocioso, que é mais para mostrar do que para usar, sabe? Aquele capricho no lavabo que você não entra nunca. Capricho é onde você usa todo dia, sabe? Transforma o lavabo numa brinquedoteca, sei lá. Tipo, usa a sua casa. Usa a varanda, usa a cozinha, usa o quarto. Transforma os espaços para... Eu sempre falo pro cliente, a casa não é para exceção, não é pro Natal, não é pro aniversário. A casa é para segunda a sexta. Essa é a casa que a gente tem que fazer. O dia que você receber 20 pessoas, dá um jeito. Tipo, senta no chão, puxa a cadeira. Na Copa do Mundo é de 4 em 4 anos. E eu acho que eu queria falar duas coisas do nosso momento atual de arquitetura. Uma que eu gosto bastante e outra que eu não gosto. E entender um pouquinho como é que você enxerga isso. Eu gosto muito dessa casa usada, para usar, para viver. E eu tenho visto isso hoje. As crianças participam da casa, né? Porque antes tinha a mesa das crianças, a mesa dos adultos. Então, a criança está muito no centro, os pets estão muito no centro e as plantas estão muito no centro. O que isso diz da gente? Esse é o corte. Eu acho que a casa é esse lugar do tempo real. A gente está vivendo muito no celular e o tempo do celular é no 2.0 e a vida não é isso. E na casa a gente tem a oportunidade de tirar o sapato, botar o celular para carregar e viver a vida como ela deveria, como ela é, de real. O pão demora para ficar pronto, a planta morre, vai demorar mais 6 meses para ela sair folha de novo, né? Ver os nossos filhos crescendo na sala, ver a casa sendo usada de verdade e não colocar a criança... Minha mãe não deixava fazer tarefa na mesa de jantar porque ela nunca usou, nem dava jantar, porque fazia aquela sujeira da borracha, sabe? Tipo, eu tinha que estudar num lugar péssimo, mal iluminado, no meu quarto. Então, acho que a gente percebeu que a casa é esse lugar onde a gente pode ser a gente mesmo, onde a gente pode viver a vida na velocidade que ela é. E isso é um equilíbrio que a gente está precisando. E é difícil a gente viver isso em outro lugar que não seja a nossa casa. A gente chega em casa e tira o sutiã, sabe? Tipo, falando de um termo mamilos, em mamilês, é isso. A casa tem esse lugar. Então, acho que a pandemia foi péssima. Mas ela fez a gente olhar para a casa nesse sentido, de que a casa poderia ser esse lugar onde a gente consegue viver. Tanto que tem gente que não quer voltar para o trabalho físico, quer trabalhar de casa, quer mais qualidade, quer viver mais essa vida. Uma vida real. Falamos aqui do que eu acho que é muito proveitoso e vamos falar de uma outra coisa que eu realmente, assim, detesto. A gente já falou de grandes nomes aqui. Você fala de um lugar de apaixonamento lindíssimo a respeito da construção. Nós temos uma história de arquitetura no país riquíssima, expoentes no mundo inteiro. E sobe cada prédio feio nessa tal de São Paulo. É tanta coisa espelhada, é tanta coisa cinza, é tanto porcelanato que reflete. O que acontece para nessas novas construções a gente mal ver
a arquitetura? Parece simplesmente uma coisa funcional. Cadê a beleza que o Artacho fazia, daquelas colunas na entrada, que conversava com a cidade e que não era tão austero, que apenas reflete, ajuda a deixar a cidade mais quente? Me ajuda a entender. Construção civil é um negócio que dá muito dinheiro para construção civil. Então, é perverso nesse sentido. E aí eu acho que a gente vive um outro momento que foi para onde a globalização levou a gente. Esse prédio horrível, com esse piso horrível, com essa iluminação horrível, ele é um prédio genérico. A palavra que eu tenho mais medo hoje em dia na arquitetura é genérico. Esse prédio não está só no Brasil. Ele está em vários lugares. E a gente está olhando ainda por cima desses lugares como exemplo. A inteligência artificial, legal, é uma ferramenta que a gente vai precisar e não vai conseguir viver sem. Mas a gente também leva para esse lugar da perfeição, pro genérico, para aquilo que... Sabe aquele meme que as pessoas colocam? A mulher brasileira mato-grossense. Daí a inteligência artificial mostra uma coisa hiper genérica, hiper caricata, hiper... Então é isso. Eu acho que esse padrão, essa coisa genérica foi a maneira errada que a gente usou a globalização, a tecnologia, tudo isso. Hoje em dia eu tô querendo falar sobre inteligência manual. Eu acho que a inteligência artificial vai fazer a gente olhar de novo para a inteligência manual, para o erro, para o feito à mão, sabe? Para aquilo que só a mão humana pode fazer. Então, assim, é um lugar meio ruim, a gente está indo para um caminho meio complicado, mas talvez faça a gente buscar esse equilíbrio. Às vezes, viver um momento muito complicado faz a gente olhar para um lugar melhor ou para uma outra direção. Espero que sim, porque a gente está abrindo mão de construções que contavam a história da cidade com uma beleza e com uma diversidade. E aí você vai vendo só subir espelho. Aí você fala, não, pelo amor de Deus, espero que a gente tenha essa sabedoria. Essas construções bonitas, elas são feitas de gente. Não é que assim, vamos voltar a fazer como era feito lá atrás. As pessoas não existem mais, elas já morreram, elas não ensinaram os seus filhos, os seus netos a fazerem. Então, assim, muita coisa de mão de obra se perdeu. Uhum. Por exemplo, dentro de interiores, decoração, que é, né, onde eu trabalho bastante, tem coisa que não se faz mais e que se fazia. Outro dia eu fui numa fábrica de móveis de cipó titica, que é um cipó brasileiro, hiper resistente, super uniforme, maravilhoso. Tinham um mobiliário moderno que usou esse cipó. Pode ficar na chuva, tipo, ele não apodrece. Não tem mais quem faça. Não tem mais quem... Então, tem várias coisas, várias artesanias, assim, trabalhos manuais que foram se perdendo. E aí, o que a gente faz? A gente reaprende. Vamos aprender a fazer outras coisas. Vamos pesquisar outros materiais. Vamos incentivar. Graças a Deus, a gente está vendo uma geração... Assim, há 10 anos atrás, 5 anos atrás, a gente não viu um monte de jovem fazendo cerâmica. Uhum. Né? Não tinha isso. Nem existia o Santa Cecília, que valorizava o taco e a samambaia. Estão aí aos montes agora. E o pote de cerâmica, né? Feito no torno. E hoje tem um monte, né? Essa canequinha é a prova disso. Então, tem uma esperança aí. Indo agora para a última pergunta, você acabou de abrir a Mal, a sua loja de acessórios, decoração. Não posso nem passar na porta, porque estou vivendo agora uma nova aventura de casa. Conta qual que é o objetivo, conta o que tem na loja, conta por que mais um empreendimento. Nossa, eu cheguei naquela hora da vida, assim, ou faço isso agora, não vou fazer mais, não vou ter mais energia. E era um sonho, materializar isso num espaço físico onde eu pudesse juntar 3 coisas que eu amo, que é design contemporâneo brasileiro. Então tem várias coisas que eu desenhei, estou desenhando mobiliário desde 2010. Aí eu falei, não, eu não gosto da minha casa. Na minha casa não tem muita coisa desenhada por mim, porque eu odeio a ideia de acordar, chegar na sala e ver um monte de coisa que eu desenhei. Falar, não, isso aqui eu já não teria desenhado assim e tal. Então eu falei, não, então não pode... Criticando a própria obra. Essa loja, eu sou super crítico. Essa loja não pode ter só coisa minha. Essa loja tem que ter garimpo, porque eu sou muito garimpeiro, garimpo há muito tempo, tinha um acervo gigante, vou colocar esse garimpo na loja. Daí falei, bom, design, contemporâneo, garimpo, tá faltando um negócio aí, artesanato brasileiro. Aí, de uma lojinha que era para ser assim, virou um negócio enorme, que junta um monte de fornecedor do Brasil inteiro. E aí virou essa loucura dessa loja de materializar fisicamente. É isso que eu acredito que seja a casa brasileira, assim, a reunião
dessas 3 coisas, desse design maravilhoso que a gente tem, um monte de gente nova também que está lá junto comigo, não tem só coisa desenhada por mim. Fazer uma casa que tem ruga, tem risco, sabe? Tipo, móvel que eu herdei, que eu reaproveitei, que eu garimpei. Tem muito valor. Na minha casa, 90% dos móveis são garimpados, são velhos. Eu gosto muito mais de ter o sofá velho que o sofá novo. E o artesanato que é a gente, né? Que é da onde a gente veio e para onde a gente vai. Tipo, e só a gente tem. Muito bom. É uma delícia falar com você. Eu queria que quem está nos assistindo te conhecesse um pouquinho mais através do que você consome. Do que é o conteúdo que o Maurício gosta. Então, me conta um filme que você assistiu, assim, que você adorou e que te toca profundamente. Nossa! Como chama aquele filme do Dias Perfeitos? Dias Perfeitos. Dias Perfeitos. Acho que foi o filme que mais me tocou, assim, nos últimos tempos. Essa história mais real, sabe? Que não é idealizada, que não tem um final feliz. É um filme mais como a vida realmente é. Tem buracos. Às vezes a gente não consegue se comunicar. Às vezes a gente tá bem. Eu vou chorar, gente. Às vezes a gente não tá muito bem. Acho que é isso. Eu fiquei muito apaixonada porque ele une a arquitetura, ele une a beleza de uma vida simples e ele fala sem falar, né? Um livro que você recomenda? Eu acho que eu tô ruim de ler, assim, mas o Torto Arado é um livro que eu, assim, chorei lendo, tipo, uma coisa que fazia tempo que não acontecia comigo, assim. Acho que o Itamar é uma das pessoas mais emocionantes, assim, que eu li nos últimos tempos. Surgiu como uma brasa, né? Uma música, um cantor, um álbum que você ouve sempre, gosta muito, tá sempre na sua playlist. Nossa, eu adoro rádio. Eu sou super do rádio. Eu sou muito rádio. Mas acho que uma música é aquele ando devagar porque já tive pressa, levo na... Sabe, tipo, a Miss Sater, acho que é a trilha sonora da minha vida. Delícia, junto com Xalana. Muito bom, Vem logo Maurício. Depois. Eu amei te receber. Obrigado, foi uma conversa eu também amei. Que eu sabia que seria muito enriquecedora, mas foi mais do que eu esperava. E eu não quero que você saia sem sair de mãos vazias. Aqui a gente tem sempre um presentinho. Delícia. Que delícia, gente. Vem aqui, faz podcast e ainda ganha presente. Não, já que você falou de Itamar, eu vou te dar o segundo livro dele, Salvar o Fogo. Olha isso. Com essa capa dura lindíssima. Gente, não foi combinado isso não, viu? Não foi combinado. Tava aqui, trouxe pra você. E um café do Mamilos para você tomar lendo Itamar. O segundo, para você se emocionar de novo. Que delícia, que eu vou passar no coador de pano lá no sítio. Coloca uma rapadurinha dentro, já desce docinho, muito bom. Obrigado pelo convite, obrigado por abrir esse espaço. Parabéns por 10 anos. Mamilos, vocês são essenciais. Foi um prazer te conhecer, de verdade. Muito obrigada, volte sempre. Obrigado, pode chamar. Mais uma vez, foi uma delícia tomar café com vocês. Semana que vem tem mais. Um beijo. Mamilos Café.